Boa tarde, amados. Tudo bem? Quero iniciar essa nossa sessão com uma palavra de oração. Pode ficar sentado como vocês estão. Pai Celestial, soberano Deus, Deus único, Deus verdadeiro, nosso Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de vivermos esses dias. Dias que pedem de nós decisões, escolhas, atitudes, porque o Senhor nos escolheu para vivermos esses dias. O Senhor, pelo sangue do Seu Filho, nos constituiu em reis e sacerdotes. Portanto, Pai, nós sabemos que, debaixo da unção do Teu Espírito, nós temos a capacidade de responder a perguntas que ninguém tem respondido, de conhecer os mistérios do Teu reino para esses dias, de saber que estamos aqui como sal e como luz, como instrumentos do Senhor no Teu reino sobre a terra. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que abriu a sua agenda, os seus afazeres, para estarem aqui, nesta semana, neste congresso, tema tão central, tão vital para a nossa sociedade, para a humanidade. Espírito Santo, uma vez mais dizemos, precisamos de Ti, seja bem-vindo, abra os olhos do nosso entendimento, capacita-nos para além de nós mesmos, leva-nos a entender para além das letras, queremos ter a revelação da Tua palavra no nosso espírito, queremos sair daqui edificados, desafiados e convictos de que o Senhor está nos equipando para uma obra extraordinária. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela agência do Senhor sobre a face da terra, chamada igreja. Deus, obrigado. Obrigado por cada ministério representado neste evento, nesta semana, cada pastor, aqueles irmãos que vieram de longe, os que vieram de perto. Senhor, sabemos que existe nas Tuas mãos, Sua mão tão dadivosa, tão bondosa, existe algo especial, ó Deus, para o nosso crescimento. Portanto, Pai, com muita alegria, com muita gratidão, nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. É uma alegria poder estar aqui conversando com os amados e as amadas. Eu quero conversar sobre uma ênfase maior sobre a mulher. Sobre a mulher. Mas tem bastante homens aqui, mas os homens depois, no final, viram aqui, vão me dar um abraço, né? Vão me dar um beijo, vão me agradecer, né? Então vai ser um tempo gostoso de conversa, edificando a família com sabedoria, edificando a família com uma capacidade ímpar, inigualável. É isso que nós queremos conversar, compartilhar com cada um de vocês. Queridos, tudo aquilo que Deus deposita em nós, Ele deposita com uma intenção de que possamos reproduzir aquilo que Ele depositou em nós. A palavra de Deus diz em Marcos que a palavra é semente, semente é a palavra. Então nós recebemos a semeadura da palavra, a semeadura dessa semente. E eu tenho certeza absoluta que o desejo do coração do nosso Pai é que haja frutificação dessas sementes, que essas sementes possam produzir ao ponto de nós distribuirmos para outros corações, para outras vidas, para outras pessoas. Então eu quero colocar isso para você, receba isso com a intenção, com a pré-intenção de compartilhar adiante, de dividir com mais pessoas aquilo que você está recebendo durante toda esta semana. Eu quero tomar como base, na verdade, esta minha palavra, eu uso dois personagens. Eu uso o personagem que é a mulher, depois uso um personagem que é um homem. Faço um paralelo, né? A mulher sabe e o homem sabe. Então, por questões de tempo, horário, essa coisa toda, eu vou focar hoje só na mulher, ok? Eu quero que as mulheres saiam daqui assim, leves, né? Bem assim, cheias de satisfação e de alegria. E eu tenho orado para que hoje eu possa apacentar e não apaucentar, né? Só apacentar. Queridos, tem um texto, 1 Samuel capítulo 25,
Eu vou fazer, como nós temos um tempinho aqui, eu quero fazer a leitura do texto, porque só a leitura, somente a leitura desse texto, desse episódio, desse fato que aconteceu um tempo atrás, já edifica a nossa fé, já mexe conosco. Você sabe que a fé, ela é comunicada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então a fé é comunicada. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé você recebe. Quanto menos você ouve a palavra, menos fé. A fé, ela é comunicada. A fé vem pelo ouvir. E ouvir através da palavra de Deus. Então a leitura desse texto vai nos ajudar a aquecer a nossa fé. A partir do versículo 2 diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, ok? Pode ser que seja diferente da sua aí. Era muito rico, possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor Nabal e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu, Nabal. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma das palavras de Nabal. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi disse: cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estiveram com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isto em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com o mal. Que Deus castigue Davi
e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu a Nabal, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o seu rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor Deus e por tua vida, que foi o Senhor Deus que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou a meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a tua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Aí a história continua um pouquinho mais, mas como eu disse, só a leitura dessa história é especial. Só a leitura dessa história é extremamente edificante. Se nós formos garimpar aqui toda essa situação, eu tenho certeza que poderemos extrair aqui joias, pedras preciosíssimas para o nosso dia a dia, porque este episódio, esse relato, essa história, este acontecimento tem tudo a ver com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa estrutura, com a nossa composição de vida, de ser, de gente. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 14, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos. E eu quero focar, como eu disse, um pouquinho mais do lado da mulher. E um outro dia, se eu tiver alguma oportunidade, enfim, aí a gente ministra para os homens, focar um pouquinho mais para os homens. Esse texto de Provérbios diz que a mulher é que edifica a casa. A Bíblia não diz que é o homem que edifica a casa. Quem edifica é a mulher. A responsabilidade dada por Deus para a edificação do lar é da mulher. O homem tem o seu papel. O homem tem as suas atribuições. O homem tem as suas incumbências. Mas é a mulher que edifica. É a mulher que solidifica. É a mulher a responsável por fazer uma ambiência em casa de alegria, de paz, de conforto, de confiança. É a mulher. É a mulher.
O texto diz que a mulher tola destrói a edificação da casa, mas a sábia constrói. Eu sei que todos vocês sabem disso, mas nós homens somos diferentes das mulheres. As mulheres são diferentes dos homens. Pio, mas isso é tão elementar, é tão básico. Mas deixa eu repetir: os homens são diferentes das mulheres, as mulheres são diferentes dos homens. Se a gente entende isso, você, mulher, não vai querer que o seu homem seja o que você quer que ele seja. Você, homem, não vai querer que a sua mulher seja o que você quer que ela seja. Existe uma distinção, existe uma separação. Quer ver uma coisa? Quando o homem sai de casa, ele saiu de casa, na cabeça do homem está a palavra trabalho. Trabalho. Ele chega em casa, na cabeça do homem está descanso, conforto, sossego, paz. Ele saiu, trabalho. Você já percebeu que o teu marido, ele sai, vai na casa do parente, do amigo, do vizinho, se a lâmpada está queimada, ele vai lá e troca, mas na casa dele ele não troca. Aí você diz: olha aí, é metido, quer aparecer, quer se mostrar. Lá em casa ele não troca a lâmpada, aqui ele está trocando. Por quê? Porque na cabeça do homem, se ele não está em casa, ele trabalha. Se ele está dentro de casa não é lugar de trabalhar. Já não valeu o congresso? Já valeu o congresso. Precisamos entender essas coisas simples. O homem é diferente da mulher. O homem é diferente. A mulher, estando fora, ela pensa em trabalho. Estando dentro de casa, para ela também é trabalho. Por isso que quando o marido chega em casa, ela quer tratar de assuntos do trabalho dele. Ele diz: não, isso está no escritório, isso está lá na empresa, isso está lá na igreja, eu converso depois. O que é que você conversou hoje? E aquela reunião, como que foi? E ele: não quero falar sobre isso. Eu quero descansar. Ele quer sentar na frente da televisão, pegar o controle e não assistir nada. Pronto, é um relax, é assim, não é? Outra coisa assim muito interessante, eu estou escrevendo um livro, daqui uns dias eu vou lançar. A minha esposa, ela deveria estar aqui, mas o dentista agendou um horário com ela nesse horário, então ela não pôde vir porque ela não tinha como mudar o dentista, por isso que ela não está aqui. Mas eu estou escrevendo um livro, como a minha esposa me deixou um milionário. Como foi que a minha esposa me deixou um milionário? Ela me fez milionário. Estou escrevendo esse livro porque antes eu era bilionário. Então, ela me deixou milionário. Antes eu era bilionário. Agora, na verdade, ela vai me ajudar a me tornar bilionário novamente, né? Vou recuperar o dinheiro que ela gastou, né? Como? Eu vou fazer bolsa de mulher. Porque eu não entendo como mulher gosta tanto de bolsa. Meu Deus do céu. Não é tudo igual? Homem, não é tudo igual? Para elas, não. Para o homem, para nós não é tudo igual. São duas alças, é tudo igual. Tem um penduricalhozinho, a cor muda, mas é tudo igual. E descobrindo que as mulheres amam tanto bolsa, eu vou começar a fabricar bolsa. Para me tornar bilionário de volta. A diferença é que eu quero colocar o zíper aqui embaixo, porque tudo que as mulheres procuram estão aqui embaixo. Então o zíper vai ser no fundo, né? Aí todas vão comprar minha bolsa porque ela vai ser prática. Abre o fundo, joga tudo para dentro. Olhe, quer ver uma coisa? Homem, todos vocês podem colocar a mão na carteira e você sabe onde está o cartão de crédito e o cartão de débito, com os olhos vendados. Você não acha? O homem acha. E a mulher acha? Não minta. As mulheres não acham, ela joga lá dentro. O homem sabe onde está, ele tem registrado certinho ali, está ali, o cartão de crédito está aqui, o de débito está aqui. O que eu quero dizer com isso? Que a estrutura mental do homem é diferente. Ou seja, de manhã, isso nunca acontece, mas raramente acontece, mais na China que acontece isso. Há uma discussão entre o marido e a mulher, de manhã.
antes dele sair para trabalhar. Não, porque não sei o quê, não, e o cara vai embora. Ao sair, irmãs, é assim que o homem pensa. Ao sair da porta para fora, o homem já não lembra mais daquela discussão. Ele já está pensando no negócio, no projeto, na reunião, nisso, naquilo. Só que a mulher, ela fica lá em casa, né, cozinhando feijão, fazendo doce de abóbora, mexendo aquele panelão lá no fogão, a lenha, né? Ela fica lá trabalhando, aquele safado, a hora que ele voltar ele vai ver só, porque ele vai dizer isso, eu vou dizer isso, se ele disser isso, eu vou dizer isso, se ele disser isso, eu vou dizer isso, e ela fica o dia inteiro com aquele negócio na cabeça. Ele volta às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, oi querida, e daí tudo bem, como está você? Que cara de pau, como querida, depois que você falou para mim de manhã, mas o que eu falei para você de manhã? Vai dizer que esqueceu. Claro que ele esqueceu. É claro que ele não lembra, ele não vai lembrar o que ele almoçou. Mas as mulheres não, as mulheres elas conseguem colocar 100 assuntos dentro do mesmo assunto. Esse dia eu estava tomando um café no shopping com a minha esposa, e aí tinha 3 ou 4 mulheres conversando assim. Eu comecei a dar risada, falei, o que foi? Eu falei, dá uma olhada para as mulheres, as 4, as 3 falam ao mesmo tempo. Como que pode? Uma está falando, outra está falando, outra está falando, outra está falando. Só que isso é assim, querido, isso não é defeito. Isso é assim. A gente só precisa entender que isto é assim. Não lute contra, né, a correnteza do rio. É assim. Isso é bênção. Isso é assim, faz parte. Isso é assim. Então, quando a Bíblia diz que a mulher, ela edifica a sua casa, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a Bíblia está trazendo uma instrução bem interessante para nós. Porque a mulher, ela precisa aprender a entrar em cena. A mulher, ela precisa aprender a se apresentar. Agora que ela sabe que o marido é um pouquinho diferente dela, o marido sabe que ela é um pouquinho diferente, e quando ela se apresenta, ela tem que se apresentar como ela, do seu jeito, com a sua característica, com a sua natureza. E esse texto que nós lemos aqui, de 1 Samuel 25, como eu disse, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso. Davi já havia sido ungido rei. Davi tinha 600 homens capazes, hábeis no manejo da espada, do arco, da flecha. Pessoas aguerridas, pessoas que estavam sobrevivendo no deserto, simplesmente sendo perseguidos pelo rei da nação, sendo perseguidos por Saul. Eles eram soldados valentes, sobreviventes. Este homem chamado Nabal era um homem muito rico, tinha muitos animais, muitos bens. E eu e você sabemos que naqueles dias, naquelas épocas, as propriedades não eram cercadas com fios de arame demarcadas, não. Os campos estavam diante deles, eles levavam as suas manadas de ovelhas, de gado, de cabras, para pastar, para se alimentar. E nas regiões onde o pasto era mais verde, mais saboroso, mais rico, ali que estavam os bandos. Então tinha um grupo, né, dando de comer ao seu gado, ao seu rebanho aqui, ali tinha outro grupo, lá tinha outro grupo, era assim. Davi estava ali na região do Carmelo, e o texto diz que Nabal estava com todos os seus rebanhos, seus escravos, ali, alimentando. Pelo fato de Davi estar com 600 homens guerreiros valentes, ninguém por meses veio atacar, pilhar, roubar o gado, o rebanho de Nabal. Por quê? Davi estava protegendo. O texto diz que Davi era como muralhas ao redor do rebanho de Nabal. Ou seja, Davi era como um seguro. Davi era como um protetor. Era costume naqueles dias, quando chegava o momento da tosquia, reuniam-se as pessoas para tosquear as suas ovelhas. Então eles faziam ali uma grande festa. Eles matavam alguns animais ali, algumas ovelhas, alguns bois, alguns bezerros, faziam grandes festas.
E era costume eles se visitarem entre si. E quando se tinha essa visitação, era costume ele pegar aqui, sei lá, 40 ovelhas de boa qualidade e presentear para o seu amigo. O seu amigo, por sua vez, pegava lá 15 reses e vinha e presenteava para esse amigo. Isso era o momento da festa, era cultural. Dias e dias passavam dançando, se alegrando, fazendo a tosquia, abatendo algum gado, preparando a carne para ficar preservada por muito tempo. Isso era normal, natural. Quando Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando no Carmelo, ele viu 10 moços. 10 moços. Isso significa que Davi não queria um presente muito grande. Davi não estava exigindo muita coisa. Era o que 10 mulas, 10 rapazes pudesse levar. E Davi então manda uma mensagem através desses rapazes. Diga a Nabal, aquele próspero. Diga a Nabal, aquele abençoado por Deus. Diga a Nabal, aquele homem valoroso. Vá e fala a Nabal. Com isso Davi estava dizendo, é assim que eu vejo Nabal, como um homem abençoado por Deus. É assim que eu vejo Nabal, um homem protegido por Deus, está debaixo dos cuidados de Deus. É assim que eu vejo Nabal. E por isso que quando o rebanho dele, o gado dele, os servos, os escravos dele, estiveram onde nós estamos acampados, fugindo de Saul, por isso que nós nunca lançamos mão de uma ovelhinha sequer. Nós simplesmente estivemos ali protegendo contra o ataque de qualquer predador, qualquer inimigo. Diga isso para Nabal. E aí o texto diz que os rapazes chegaram a Nabal, o cumprimentaram, deram essa saudação, disseram, é assim que o nosso chefe comandante Davi vê você. E Nabal então simplesmente desonra Davi, despreza Davi, enxovalha Davi e diz, vá embora seus vagabundos, vá embora seus vagabundos. E simplesmente detratou a Davi. Quem é Davi? Nem sei quem é Davi. Quem é esse rapaz para vir aqui pedir alguma coisa? Como que exigindo algum presente de mim? Não, vai embora. E simplesmente os moços de Davi voltam. Chegando a Davi, Davi diz, e daí? Nabal deu alguma coisa? Ele reconheceu o nosso trabalho de proteção, de cuidado? Qual foi a postura de Nabal? E os rapazes então disseram, não, ele simplesmente desprezou você, disse que você é um fugitivo, você é um bandido, você não é ninguém, ele nem sabe quem é você. E Davi pediu a 400 desses homens, valentes, sanguinários, peguem as suas espadas, cinjam as suas espadas, monte nos seus cavalos, até amanhã não ficará um do sexo masculino de Nabal, nenhum da família, nenhum animal, nenhum homem, ninguém, nenhum menino, nenhum bebê, desde o recém-nascido até o mais idoso, eu vou matar a todos. Eu vou matar a todos. Queridos, olha que situação, olha que vendaval, olha que destruição. E neste momento Abigail ficou sabendo, porque um dos escravos veio e narra a história para Abigail, conta a história para ela. Davi enviou e o seu marido tratou eles assim. E o texto diz que nesse momento de tensão, de morte, a Bíblia não diz quantos filhos que Abigail tinha, moços, mas o certo é que se fosse 5, 6, 4, todos seriam mortos por Davi. Todos seriam mortos por Davi. A Bíblia não diz que as servas de Abigail, quantos meninos tinha filhos, quantos homens haviam na casa de Nabal. O texto não fala, mas o texto fala que todos seriam mortos no outro dia. Todos. E aí então, a mulher sábia, aquela que edifica a sua casa, ela entra em cena e ela desvia as catástrofes provocadas por próprios membros da sua família. Quem é que produziu essa catástrofe contra a casa de Abigail? O seu marido, Nabal. Seu marido. Às vezes, irmãs, o marido toma uma decisão louca, insana.
E isso traz algo destruidor para a sua casa, para a sua família. Abigail, ela não se encolheu num canto e começou a chorar. E ligou lá e disse: pastor Pio, ore por mim. Não, ela simplesmente se posiciona, ela entra em cena, ela enfrenta a situação, ela diz: algo precisa ser feito. Então, a mulher sábia, ela entra em cena para desviar essas catástrofes que alguns membros da família podem atrair sobre a família. Pode ser o marido, pode ser filhos, filhas, alguém. E é interessante que a mulher sábia, ela traz soluções, ela traz proteção para o seu lar. No versículo 22, que nós lemos, deixa eu achar o versículo 22 aqui. Está aqui. Versículo 22. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, queridos, essa era a fúria. Essa era a fúria. Eles já vinham sentindo gosto de sangue na boca, aqueles homens. E veio contra a casa de Abigail, contra a família de Abigail. Algo simplesmente assolador, para destruir, desarraigar aquela família da face da terra. O texto diz que Abigail, então, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, com o seu rosto em terra. Ela vai trazer soluções e proteções ao seu lar. Ela não se acovarda, ela não se encolhe aguardando a chegada das calamidades. Já que o mal está feito, então agora não tem como resolver. Já que isso se instalou contra a nossa casa, não tem mais o que resolver, o que fazer, não tem solução. Ela não pulou lá em cima da cama e ficou lá com as cortinas fechadas, chorando e dizendo: algo de mal vai acontecer, algo de mal vai acontecer. Eu sabia que um dia Nabal iria. Não. Ela simplesmente agiu, ela teve uma postura de enfrentamento. Ela agiu. Ela antecipou-se aos acontecimentos. Ela deu passos na direção, como eu disse, de enfrentamento. Imediatamente Abigail, no versículo 18, pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro e preparou ali. Ela apressou-se, diz no versículo 34. Existe um problema, existe algo danoso. Ao invés dela implodir com a notícia ruim, com a má notícia, ela simplesmente se ergue, ela se levanta, ela se antecipa, ela vai enfrentar. Então a mulher sábia, ela entra em cena e desvia as catástrofes provocadas por membros da sua própria família. Segundo pensamento, a mulher sábia, ela entra em cena porque ela está permanentemente sóbria. Permanentemente sóbria. Como eu disse, a destruição vinha com fúria, a galopes, sobre 400 cavalos, conforme diz o versículo 17. Agora é interessante que ela lança mão da sua autonomia, ela faz uso da sua autonomia. Ela não vai pedir para o marido: eu posso usar estes recursos. Não, ela tinha a sua autonomia. Toda mulher tem a sua autonomia. Toda mulher. Todo final do mês o marido chega e diz assim: olha, está aqui R$100 para você cortar a unha, cortar cabelo, ir no dentista, fazer. Pronto, toda mulher tem a sua autonomia. É só para vocês pararem de dormir só. Não, mas toda mulher tem a sua autonomia, não é? Você não tem o cartão de crédito? Não tem o cartão de crédito? Deveria ter, né? Então, ela tem a sua autonomia. O marido dá o cartão de crédito e diz: olha, você tem R$50 por mês, tá, mulher? E não esqueça o troco. Então, ela usa aqui, ó. A mulher sábia, ela entra em cena porque ela é sóbria. Ela é sóbria. É impressionante isso. Olha aqui, ó. Diferentemente de Nabal, o seu marido, que estava embriagado. Versículo 36 diz que ele estava embriagado. Embriagado aqui não necessariamente refere-se ao álcool.
Mas nós homens ficamos embriagados facilmente. Nós homens ficamos embriagados facilmente, não com álcool, mas com uma ideia. Sabe aquela ideia que você fica obcecado com aquele negócio? E a mulher fala e você não escuta, você está embriagado? Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente fica cego, no sentido de não vê a situação, não vê as circunstâncias adversas que estão vindo. Nós homens ficamos facilmente embriagados. Alguém chega com um projeto bilionário na sua frente, você diz, vou me envolver nisso, vou ficar bilionário. E aí você começa a ver só aquilo. Nabal estava embriagado. Então a embriaguez aqui é ficar cego, é irracional, obstinado, surdo, não ouve os conselhos, não percebe o que é perceptível. Mas a mulher sábia não, a mulher sábia ela é sóbria. Ela faz um diagnóstico preciso das situações emergenciais. Ela olha, ela avalia, ela pondera e ela sabe como avançar. Olha aqui, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o seu rosto em terra. Ela fez um diagnóstico preciso. Ela atuou, enquanto o marido estava lá, embriagado agora, literalmente com álcool. Versículo 24 diz: ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Meu senhor, a culpa é toda minha. Literalmente falando, era a culpa de Abigail? Não era. Mas ela diz, a culpa é minha. Eu assumo isso. Davi, a culpa é minha. Eu assumo isso. Eu assumo. Ela abre os lábios sabiamente. Ela abre os lábios sabiamente. Olha o que diz o versículo 24. Ela caiu com seus pés. Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Queridos, olha a confiança dessa mulher. Olha a solidez dessa mulher. Ela enfrenta a situação e diz, olha, me dê 2 minutos, Davi. Em 2 minutos eu vou convencer você do contrário. Eu vou demover essa ira, esse ódio do seu coração. Me dê 2 minutos. Ouça a tua serva. Eu quero falar. Me dê um tempinho. Me dê um tempinho. Então a mulher, sabe, ela entra em cena, porque ela é sóbria. Ela faz o diagnóstico preciso da situação. Ela sabe o que falar. Ela sabe como abordar a situação. Terceiro pensamento. A mulher sábia entra em cena, porque ela sabe entrar em cena. Ela entra em cena porque ela sabe entrar em cena. Esse mal, essa catástrofe, essa destruição vindo contra a vida dela. Aí ela, no versículo 18, voltando à autonomia, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados, mais ou menos 35 quilos, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Queridos, olha o que essa mulher tinha de reserva. Essa mulher sabia fazer poupança. Nem todo o dinheiro que entrava na mão dela, ela gastava. Ela guardava, dizendo, se houver um dia alguma emergência, eu posso usar dessa minha autonomia, dessa minha reserva, para essa emergência. Porque às vezes nós homens somos corajosos, né? Fortões. Quando a situação fica assim tenebrosa, o homem implode. Aí vem a mulher e diz, não, calma, eu tenho uma reserva aqui. Você tem uma reserva? Como que é? Pronto, coloca o homem lá em cima de novo. Olha o que ela faz, queridos. Olha a quantidade que ela tinha aqui.
Imagina, preparado em casa, 5 ovelhas preparadas, 5 ovelhas prontinhas. A hora que ela mostrou, Davi sentiu aquele cheiro, né? Uma ovelha assadinha, gostosinha aqui, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados. Eu não sei que tamanho, se era um cupcake ou né? Mas naquela época, né, o pessoal comia mais, né? Gastava mais energia. 200 bolos, coloca tudo dentro né, de umas vasilhas e vai ao encontro de Davi. Ela faz uso da sua autonomia, diferente de gastos egocêntricos. Esses dias, conversando com uma mulher, ela diz: pastor, eu precisava conversar com meu marido, uma situação difícil, tal, não sei o quê. Não, mas conversa, o que é? Eu estou com 12 mil negativos no cartão de crédito, não tenho como pagar. E ele não sabe. Gastou em quê? Em sapato. Bolsa, não é essa sapato. Olha aí, ó. Investe com sabedoria. Investe com sabedoria. Nada de gasto egocêntrico. Ela tinha autonomia, mas ela tinha reserva. Ela usa da reserva para abençoar a própria família. Impressionante. Então ela entra em cena porque ela sabe entrar em cena. Ela entra em cena porque ela tem a sua autonomia. Ela entra em cena porque ela investe com sabedoria. Ela entra em cena porque ela sabe que a adversidade que está vindo contra a casa dela, pode ser o filho drogado, pode ser a filha grávida, pode ser isso, aquilo. Ela tem uma posição, ela tem uma postura de Deus para enfrentar aquilo. Ela sabe entrar em cena. Ela tem palavra, ela tem conteúdo. A mulher sábia, ela entra em cena para exercer influência positiva sobre os que estão ao seu redor. Influência positiva. Queridos, esse texto é tão rico, ele é tão especial. Os funcionários de Abigail a conheciam muito bem. O dia a dia do relacionamento dos seus funcionários com ela era inspiradores para ele, motivador. Ela era um modelo. Versículo 14 diz assim: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. E aí ela conta a história, ele conta a história. Eles nos protegeram, foram bons para conosco, cuidaram da gente. E aí ele diz assim para ela, no versículo 17: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre a nossa família. Ele vê o funcionário, o escravo, o empregado, lá era escravo, o empregado da empresa, vê a empresa numa situação difícil, chega para a esposa do dono e diz: veja o que você pode fazer, porque pelo seu marido isso está já destruído. E por que ele vai falar com ela? Porque ele a conhecia, ele sabia quem era Abigail, ele conhecia a capacidade dela, a habilidade dela, a inteligência dela. Ele convivia com Abigail por anos e conhecia a postura dela. Esse rapaz, esse escravo aqui, nunca viu Abigail perder o equilíbrio, perder o bom senso. A patroa hoje está nervosa, e nem fale com ela. Ele nunca ouviu isso. Nunca. Nas situações mais delicadas, ele via Abigail se posicionando, chamando, aconselhando, conversando, instruindo. E quando ele vê uma situação terrível, ele corre e diz: por favor, faça alguma coisa. Eu sei que você sabe, eu sei que você pode, eu sei que você é capaz. Faça alguma coisa. Porque o nosso patrão, nosso chefe, ele jamais poderá resolver essa situação. É tão interessante que Abigail exercia uma influência positiva sobre os da sua casa. Os da sua casa. Tem uma situação, eles sabiam a quem recorrer. Eles, os funcionários, escravos, as famílias que trabalhavam nessa empresa de Nabal, olhava para Abigail e diz: puxa vida, que bênção é Abigail.
nas mais diferentes situações, adversidades, podemos recorrer a Abigail, chegar a Abigail. Ela sempre tem uma palavra sábia, ela sempre tem uma direção, ela sempre tem um conselho, ela sempre tem algo de valor para dizer para a gente. É tão interessante que ela não somente influenciava escravos, mas no versículo 32 diz assim: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Uma mulher que influenciava os escravos, mas também sabia influenciar reis. Sabia influenciar os que não tinham nenhuma expressão econômica, cultural, social, e sabia influenciar reis. Depois que Davi ouve as palavras de Abigail, ele diz: bendito seja o Deus de Israel, que enviou você ao meu encontro. Davi foi influenciado por essa mulher. Ela arrancou aquele ódio, aquela ira, aquele sentimento de vingança de Davi e de 400 homens, conversando com eles. Aí Davi declara: seja você abençoada pelo seu bom senso, pela sua sabedoria, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Seja você abençoada. Queridos, ela já exerce influência, e Davi já olha para ela e diz: eu já estou devendo para você. Eu já estou devendo para você. Você acabou de me abençoar. Você acabou de me proteger. Impressionante. A mulher sábia, ela entra em cena porque ela permanentemente se atualiza. Permanentemente está atualizada. No versículo 10, o texto diz: Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Será que Davi não é um fugitivo da casa de Jessé? Enfim, o que é esse camarada? Porque deveria pegar meu pão, minha água e a carne do meu gado, que abati para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Ele mostra aqui a sua ignorância. Ele era turrão. Mas olha o que Abigail fala de Davi: Davi, quando o Senhor Deus tiver feito de você todo o bem que Ele prometeu. Ela sabia que havia palavras, promessas, palavras proféticas na vida de Davi. Nabal não sabia nem quem era Davi. Abigail sabia que sobre Davi pairava promessas de Deus. Quando o Senhor Deus tiver feito o bem, todo o bem que Ele tem prometido a você, Ele tiver nomeado líder sobre Israel, ela sabia: esse rapaz aqui vai ser o rei de Israel, ele já foi ungido. Ela não ficava só vendo novela da Globo, né? Ela estava atualizada, contextualizada. Ela não ficava só vendo fofoca de Facebook, ela estava atualizada. Queridos, isso aqui é alto comando da política da nação. Esse é o próximo governador, esse é o próximo presidente, esse aqui vai ser o próximo rei da nação, é ele. Eu sei, eu conheço, eu estou inteirada, eu estou sabendo. Não era aquele tipo de mulher que dizia: não, a política não é comigo, eu não quero nem saber dessas coisas. Não me envolvo com essas coisas de país, não, isso não tem nada a ver comigo. O marido dela era assim. Mas o marido dela não conseguiu influenciá-la negativamente. Ela lia os jornais, ela lia as revistas, ela estava por dentro. Ela sabia o que estava acontecendo. Quando você assumir, for nomeado rei sobre Israel, meu Senhor, você não terá no seu coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente. Mulher atualizada. Podia conversar com ela sobre política, sobre economia, macroeconomia, microeconomia, economia doméstica. Podia conversar com ela sabia. Vamos conversar sobre o comércio, sobre a indústria. Vamos conversar. Aquela pessoa sensata, atualizada, competente.
Vamos conversar em português? Vamos. Em inglês? Vamos. Em espanhol? Vamos. Atualizada. Atualizada. A mulher sábia, ela entra em cena porque enxerga sabiamente o futuro. Ela vê o futuro. O versículo 31 desse texto que nós lemos diz: Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E a parte final do versículo diz: E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. E Davi se lembrou dela? Ou ela torna-se esposa de Davi quando o marido dela morre. Isso é ver o futuro, irmãs. Isso é olhar o futuro. Abigail pensou: eu casei com um doido, com um insano, louco varrido. Vou casar 2 vezes? De jeito nenhum, vou escolher o rei. Vou escolher o rei. Foi o que ela fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o que ela disse. Ela vê sabiamente o futuro. Ela sabe investir naquilo que é concreto. E Davi a abençoa. Você conhece o texto? O texto diz assim: então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Ela muda o coração de Davi. O texto diz: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, com um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Uau! Sabia que tem algumas coisas que você precisa falar com o seu marido que, se você fala na hora errada, dá tudo errado. Se fala na hora errada, dá tudo errado. Ela chegou, olhou, tal, disse: não, agora não é hora de falar sobre isso. Agora não é momento. Eu chamo isso de controlar a língua. É difícil, mas é possível. Controlar a língua. E o texto diz que, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque cardíaco, ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com seu rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés. Oh Jesus! E lavar os pés dos servos do meu Senhor. Qual que era o interesse dela em relação a Davi? Eu quero lavar os pés de Davi. Para mim está muito bom. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela sabe entrar em cena. Eu coloquei esses 7 pensamentos aqui para você. A mulher sábia, ela entra em cena e desvia as catástrofes provocadas por membros da sua própria família. A mulher sábia, ela entra em cena porque está permanentemente sóbria. A mulher sábia entra em cena porque sabe entrar em cena. A mulher sábia entra em cena para exercer influência positiva sobre os que estão ao seu redor. A mulher sábia entra em cena porque permanentemente se atualiza. A mulher sábia entra em cena porque enxerga sabiamente o futuro. Mas, Pio, me diga uma coisa. Eu estou sentindo um peso sobre as minhas costas. Como que é isso? Não. Não sinta esse peso. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. A sabedoria é uma pessoa.
A sabedoria é Jesus. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A sabedoria é uma pessoa. Isso significa que quanto mais conhecermos a Cristo, mais Ele se revela a nós. Quanto mais revelação nós temos de quem é Jesus, mais sábios nós somos. E aí, queridos, não tem esse peso. Pio, como que eu vou fazer nessa situação? E nessa situação? E nessa situação? Sabe como você vai fazer? Através de um relacionamento apertado, íntimo com Cristo Jesus, conhecendo-o. Conhecer Jesus. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Não conhecer as Escrituras é um erro. Errais por não conhecer as Escrituras. Não conhecer as Escrituras é um erro. E a única maneira de reparar esse erro é conhecendo as Escrituras. Jesus diz: porque são as Escrituras que testificam, testemunham de mim. O que nós temos errado, queridos, por décadas, ler a Bíblia para conhecer Bíblia. Não, pare com isso. Você deve ler a Bíblia para encontrar Jesus na Bíblia. Jesus diz: são as Escrituras que testificam de mim. Então, quando você lê a Bíblia para conhecer Bíblia, você esquece. Mas quando você encontra Jesus na Bíblia e tem um relacionamento, uma experiência com cada situação, com cada circunstância que a Bíblia relata sobre Jesus, você cresce. E aí você conhece Jesus. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que te liberta, meu irmão, é o conhecimento da verdade. Não é a verdade que te liberta, é o conhecimento da verdade. E quem que é a verdade? É Jesus. Ele diz: eu sou a verdade. Você examina as Escrituras para conhecer Jesus. Você conhece Jesus, você conhece a verdade. Conhecer a verdade, você se liberta. E aí você se torna a mulher sábia. E aí você edifica a sua casa. Porque o próprio Espírito de Deus, a própria graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos impele, nos move nessa direção, nos conduz nessa direção, de vivermos uma vida sábia, de vivermos uma vida cheios da graça, do favor e do poder de Deus. Nós cristãos, nós, povo de Deus, nós temos uma vantagem competitiva imensa, enorme. Não sei se eu vou escandalizar você, entristecer você, mas porque, queridos, a nossa confiança não está numa mentoria, numa tutoria. Porque a nossa confiança não está num pensamento positivo, num livro de autoajuda. Porque a nossa confiança, não, isso são ferramentas, isso são instrumentos pelo caminho. Mas a nossa confiança está no Senhor Jesus. É nele que nós estamos alicerçados. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Como dizia Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Eu fico pensando que Abigail viveu antes de Cristo, antes do Calvário. Vamos imaginar que atrás desse painel aqui, para lá ela viveu. Aqui está o Calvário. Nós vivemos do lado de cá do Calvário. Queridos, e por vivermos do lado de cá do Calvário, nós temos uma vantagem imensa sobre Abigail. Nós temos uma vantagem imensa. Lá, aqui atrás, era por desempenho, era por performance, era por autoqualificação. Do lado de cá, é por graça. Era por graça. Do lado de cá nós somos ajudados. Do lado de cá nós temos o Consolador. Do lado de cá o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, todas essas características que eu tenho colocado aqui de Abigail para você, basta você chegar e dizer assim: Espírito Santo, por favor, conduza-me, levanta-me, me coloque em cena como mulher sábia. O Espírito Santo vai dizer: uau, eu estava esperando você pedir isso.
Eu estava esperando você desejar isso. Eu estava esperando você querer isso. Amém, amados? Esse era o meu pensamento que eu queria compartilhar com você. Eu quero, antes de orar e encerrar, abrir aqui, de repente alguém tem uma pergunta, duas, algo que você queira pensar, comentar, enfim, fique à vontade. Tem alguém? Levanta a mão, alguma pergunta, algum comentário, não necessariamente uma pergunta. Pois não. Não, o homem, ela perguntou assim, como o homem sábio edifica a casa? Não, a Bíblia não diz que é o homem sábio que edifica a casa, a Bíblia diz que é a mulher. Essa tarefa não é do homem, essa tarefa é da mulher. É o papel da mulher edificar a casa. Porque, irmãs, mais uma vez falando um pouquinho de nós homens somos burros. Posso ouvir um amém dos homens? Em que sentido que nós somos burros? Em que sentido que nós somos burros? A nossa estrutura para aguentar o estresse, para aguentar o peso, para aguentar o dia a dia, é muito maior do que a das mulheres. Nós aguentamos pancada. Nós aguentamos pancada. O homem aguenta peso, ele aguenta. A estrutura dele é para aguentar peso. A mulher não. A mulher espana rapidinho se ela quiser levar tudo nas costas. O homem não, o homem leva. Mas o homem é burro em que sentido? O homem é burro porque, queridos, nós homens, não creio que exista um homem na face da terra. Nós homens não fazemos nada pensando em nós. O nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho é para a esposa, é para os filhos, é para a família. Essa é a nossa motivação. Esse é o nosso gás. Se por acaso eu lá na empresa, estou lá com um monte de problemas, ok? Um monte de problemas. Eu chego em casa e eu tenho o apoio da minha esposa, eu atravesso essa parede no peito, assim, e vou embora. Se lá na empresa está tudo ok, tudo legal, eu chego em casa, eu tenho uma esposa opressora, a parede pode ser de papel que eu não passo. É assim. Não é, irmãos? Não é assim? É assim. Então nós homens, a gente luta, a gente briga tal, pelos filhos, pela esposa, pela família. Basta ver o seguinte: quantos sapatos você tem, quantos sapatos tem ela? Quem é que pensa mais em si? Não é? Quantas camisas você tem, quantos vestidos e roupa ela tem? Chega em qualquer casa, em qualquer lar, vê o espaço da roupa da mulher, o espaço da roupa dos homens. Não é assim? É assim. Então nós homens, a gente não vive para a gente, no sentido de, eu quero. Não. Nós homens somos simples. Então a edificação, a construção é da mulher. Se você ler, leia depois no intervalo aqui, leia 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Tá? Leia esses 4 livros. E você vai descobrir algo impressionante ali. E fulano, que passou a reinar, era filho de fulana. Por que só aparece o nome das mulheres, mãe dos reis, e não o nome do pai? Já viu isso na Bíblia? Leia isso lá. Só aparece, fulano era filho de fulana. Aparece a mãe dele lá. Por que aparece? Porque era a mãe que colocava o filho no trono, e não o pai. É assim. É assim. Quem foi que colocou Salomão no trono? Foi Davi? Foi a mãe. Obviamente que tem toda uma direção de Deus, um projeto de Deus, um plano de Deus, né? Não estou falando de manipulação tal, tem todo, mas era a mãe. Era a mãe. Se o seu pai é judeu e a sua mãe não, você não é judeu. Se a sua mãe é judia e o seu pai não é judeu, você é judeu. Sabia disso? Então a mulher que une, né? É a mulher que une. É a mulher que une a família, é a mulher. O homem é tão burro, o homem é tão bobo.
Quando o homem chega em casa, sabe a única coisa que o homem quer? Um sorriso da mulher. Se você, irmã, receber o teu marido com um sorriso quando ele chegar em casa, pronto. Só isso, um sorriso. Nada de tromba, nada de bico, nada desse negócio, né? Um sorriso. Um sorriso. Há uns anos atrás, conversando com um rapaz, estava com um amante. Falei, cara, você está louco, você está com um amante? Por quê? Porque ela sorri, Pio. E a minha esposa não sorri. Só por isso. Né? Então são coisas assim impressionantes que você vê na caminhada. Na caminhada. Então são coisas sensíveis. Que o marido é muito simples. Nós homens somos simples demais. Eu falei a palavra burro, então deixa eu trocar o burro por simples. Nós somos simples, a nossa simplicidade. Né? Chega no Natal, ele ganha lá uma gravata, pode ser até que ele já tem uma, e ele está satisfeito. Enquanto todo mundo ganha um monte de presente, ele ganha uma gravata, ele está feliz, ele não está nem olhando para ele. O homem é assim. Então não é o homem que edifica a casa, quem edifica é a mulher. Ou destrói. Ah, essa casa está destruindo, está não sei o que, não sei o que. Tá... É porque o marido... Não é ele que está destruindo, é ela que está destruindo. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Que a palavra de Deus está dizendo. Então a mulher, ela une, a mulher... Quer ver uma coisa? O marido gosta de... O homem gosta de jiló frito. A mulher não gosta de jiló frito. Sabe, e eles têm 10 filhos. Sabe quantos filhos vão gostar de jiló frito? Nenhum. Nenhum. Não é assim? É assim. É verdade. Nenhum vai gostar de jiló frito, porque ela não gosta. Agora, ela gosta de jiló frito, o marido odeia. Eles têm 10 filhos. Sabe quantos filhos vão gostar de jiló frito? Os 10. Porque ela vai ensinar os filhos a gostar de jiló frito. Né? A minha esposa fala russo. Né? Eu não falo russo. Eu falo inglês, eu falo alemão, eu falo espanhol, eu falo português. Imagina o seguinte, os meus filhos. Primeiro aprenderam o russo, depois aprenderam o inglês. Porque aprende com a mãe. É assim que funciona. Diga lá, amada. É boa pergunta, né? Por que Satanás atacou a mulher? Você sabia? Boa pergunta, irmão. Ó, fabulosa, obrigado. Valeu. Tem aqui um copinho. Sabe por quê? A Bíblia diz que o diabo enganou Eva. Ele não enganou Adão. Adão comeu a fruta consciente, sabendo que não podia comer. E por que ele comeu? Eva comeu? Comeu. Ele sabia que agora ele tinha perdido Eva. Para não perder Eva, ele comeu. E por que? A minha esposa tem uma mensagem nesse texto aí, dialogando com a serpente. É o título da mensagem dela, conversando com a serpente. Ela diz, irmãs, não converse com a serpente. Ela vai te enganar. Ela vai te enganar. Qual que foi o erro de Eva? Foi atender. Porque se você olhar bem o texto, a serpente não morava no Éden. Ela veio ao Éden. No jardim do Éden. Ela entrou. E ela entrando, Eva vai receber. E começa a conversar, em vez de Eva falar assim, só um pouquinho sobre mim. Fale com meu marido. Não, ela foi atender. Longe do marido. Não. E ela foi enganada. E por que a serpente foi conversar com Eva e não com Adão? Eu digo para os pastores, né? Pastor, tem que conversar alguma coisa com uma pessoa, com uma irmã da igreja, a porta quem que é? É o marido, tem que falar com o marido. Imagina, chega um líder da igreja e diz assim, olha irmã, eu preciso falar com você algo, mas eu quero falar só com você, tá? Depois não fala com o seu marido não. Saia daí, fuja que isso é laço. Chuta que é laço. Como vou conversar com você e não vou falar com o teu marido? Não existe isso. Não existe isso. Então a serpente foi falar com Eva, né, sabendo da fragilidade, sabendo que ela poderia, né, ele poderia enganá-la,
podia ludibriá-la. E a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva, não enganou Adão. Está interessante isso. Se existe alguma coisa, irmã, assim, sabe? Algum assunto, alguma coisa, chega e já abre para o marido. Olha, está assim, 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 assim. Põe na mesa. Deixa o marido ficar sabendo. Deixa ele ficar sabendo. Alguém mais tinha levantado a mão aqui, uma pessoa? Ele está perguntando o seguinte: hoje, a nossa sociedade ela é diferente, porque o homem trabalha fora, a mulher trabalha fora, vem uma sobrecarga sobre a mulher, ela também recebe esse estresse, essa tensão toda tal. Posso? Depois as irmãs podem me apedrejar, tá? Depois vocês podem me apedrejar. É a maior estupidez, a maior idiotice das mulheres sair trabalhando fora, morrendo. Queridos, ninguém ouvia falar anos atrás uma mulher com 40 anos infartando. Isso era privilégio dos homens. Mulher com 42 anos infartando. Isso não é papel de mulher. Como eu disse, a mulher não tem essa estrutura, dessa pressão, dessa opressão que o homem aguenta. Vocês leram recentemente na revista Veja o depoimento daquela feminista americana que foi a líder do movimento feminista, taralá. Você viu? No final da reportagem ela diz assim: eu lutei tanto para conquistar o espaço para as mulheres, e estamos erradas. Estamos erradas. Nós tomamos tanto a dianteira que hoje os nossos maridos são bananas. Eles se parecem mais conosco, mulher, do que nós com eles, homens. Falou, invertemos o papel. Invertemos o papel. Sobrecarregamos. Aí ela termina a reportagem, uma americana, líder do movimento feminista mais aguerrido, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Mais aguerrido, mais violento que tinha. Mais xiita, né? E ela diz assim: sabe, mulher, aonde você vai encontrar a felicidade? Sendo mãe e cuidando do seu lar. Por uma feminista falar isso? Palavras dela. Então está errado a mulher trabalhar fora? Não, não está. Não está, pode trabalhar, tá. Mas tem uma medida, tem um limite, sabe? Tem uma medida. Tem uma medida. Aí tem alguns homens, né, entre aspas, um bando de vagabundo, né? A esposa começa a trabalhar, os caras ficam em casa, fica em casa, vou cuidar aqui e tal. E fica dormindo, fica de pantufa o dia todo. Né? O cara chega em casa, bota pijama e vai escovar os dentes. Essa é a inversão de papéis. Não é assim. Não é assim. É mais simples, eu diria, é mais natural, é mais da natureza. Mais da natureza. A mãe, né? Queridos, a mãe colocar uma criancinha de 2 anos, 2 aninhos, para ficar o dia inteiro numa creche, e ela trabalhando, ela paga R$1.000 na creche e ganha 1.500 trabalhando. Faça-me um favor, não é? Faça-me um favor. Que inteligência é essa? Deixar não sabe quem criar o seu filho, educar o seu filho. Ao invés de você, mãe, fazer isso, né? Imprimir as suas características, a sua sabedoria, a sua fé. Olha o que Paulo fala de Timóteo: a fé que habitou na sua avó Loide, na sua mãe Eunice, e habita em você. Não menciona o pai dele, menciona a avó e a mãe. Está na Bíblia, amados. Está na Bíblia. E a terceirização da educação dos nossos filhos passa porque a própria mãe está rejeitando a educação. Aí a creche que educa, a igreja que tem que suprir o papel do culto doméstico, que não se faz mais. Cadê o culto doméstico? Cadê aquele tempo de oração, leitura bíblica do papai e da mamãe com os filhos em casa? Cadê? Eu cresci num lar que não passava um dia sem que meu pai reunisse os filhos e lêssemos a Bíblia juntos e orássemos juntos, nem um dia. Então são essências que às vezes nós estamos deixando como igreja, né?
Nós entramos debaixo de uma influência, sabe, achando que... Diga, amada. A irmã está dizendo que ela é membro aqui. Ela contou a experiência que o pastor Paulo ministrou ontem, né? Que duas mães estavam esperando os filhos na porta da creche, e uma mãe diz: meu filho gosta tanto de abacaxi, o teu filho gosta de abacaxi? E a mãe olhou para a babá e diz assim: ele gosta de abacaxi? A babá diz: gosta. Ela falou: meu filho gosta de abacaxi. Então é a babá que cuida aqui, né? A mãe não sabe o que o filho gosta, o que o filho não gosta, o que ele come, o que ele não come. Essa né, terceirização, quarteirização já, né, da educação dos nossos filhos. Ok, amados? Para você fazer espreguiçar um pouquinho, fazer uma oração encerrando. Vamos ficar em pé, por gentileza? Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eterna, ela é permanente, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. Deus, declaramos que esses princípios, esses valores mencionados aqui, permanecerão em nossas vidas, ao ponto de praticá-los. Deus, obrigado. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, Senhor, que a sua boa mão esteja estendida, que a graça abundante do Senhor esteja sobre cada um de nós, e que possamos entender, ó Deus, o que o Senhor pede, o que o Senhor deu a nós para desempenharmos como família, como esposo, como esposa, como lar. Pai, que o Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Pai, todo intento das trevas contra as nossas vidas, nós anulamos, cancelamos, ordenamos que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado pelo Seu cuidado, pelo Seu constante amor, proteção e provisão, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém.